Aê, pessoal, salve, salve, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar um tópico novo, pessoal. Vamos iniciar um dos nossos estudos sobre solos, tá? Professor, mas o título tá pedologia. Exatamente, pessoal, o título está pedologia. Só lembrando, hein? Serão 4 aulas sobre pedologia, ok? Pedologia 1, 2, 3 e 4. Mas, professor, o que é pedologia? Tá aí, galera. Pedologia, basicamente, galera, é a ciência que estuda os solos, tá? Ou seja, que estuda tanto a origem quanto o desenvolvimento, a diferenciação entre os solos, ok? Desde ali a superfície até a rocha decomposta, ou seja, todas as partezinhas, todas as camadas que formam um solo, certo, pessoal? Para falar um pouquinho de solo, nós temos que voltar um pouco na história da humanidade, pessoal. Por quê? Porque num primeiro momento, de acordo com dados históricos, o homem vivia aí num estado de nomadismo, certo? As primeiras sociedades eram nômades, não se fixavam a local algum. Ou estou errado? Vocês já viram isso daí na aula de história, certo? Então, o homem, pessoal, basicamente ele era um caçador e coletor de alimentos, só. O solo para ele, o que era? O que era a terra para ele? O que era o chão? Simplesmente um local, um suporte para movimentação e simplesmente para habitação, certo? Então, o solo até então não tinha importância para a humanidade, pessoal, mas ele vai adquirir uma importância muito grande a partir do momento que o homem passa para um estágio sedentário. O que significa isso? Sedentário não significa que está com preguiça de fazer exercício, não é isso, pessoal. Sedentarismo é quando você vê a humanidade já estabilizada num único local, não ficava mais variando entre os locais para procurar alimento. O que permitiu as sociedades, as primeiras sociedades, pessoal, o que permitiu que elas pudessem se estabelecer num único local? Simplesmente o fato de ter percebido que o solo era um meio para desenvolver plantas e que essas plantas poderiam dar os alimentos aí que eles precisavam. Então, a partir do momento, pessoal, que o homem viu que não bastava apenas coletar os alimentos, mas que podia, por meio do solo, plantá-los, aí sim a coisa começou a mudar e o homem pôde se estabelecer num único local, tá? Aí nós chegamos aí no que nós chamamos de estágio de sedentarismo, certo? Nós temos que lembrar, pessoal, até pela história ainda, utilizando muito aí a disciplina de história para isso, que a ocupação primeira que as primeiras sociedades tiveram sempre foi no entorno de grandes rios. Por quê? Água, né, pessoal? Terras férteis. Então foi no vale aí de grandes rios que nós tivemos os primeiros estabelecimentos humanos, como, por exemplo, aqui, ó, a região da chamada Mesopotâmia. Lembra disso? Ou também chamada de região de Entre Rios. Rio Tigre e o Rio Eufrates. Olha lá, pessoal, numa aula de solo, vocês utilizando aí informações sobre a Mesopotâmia. O conhecimento é um só, hein? Estão vendo? Ô, professor, por que tá tudo em destaque verdinho aí no mapa? Pessoal, essa área verdinha ela é chamada de crescente fértil, né? Numa área tão desértica do globo como é essa área do Oriente Médio, norte da África aí, nós temos uma área onde alguns grandes rios acabam se formando, acabam passando, né? E permitindo o estabelecimento aí de pessoas, isso já há 5, 6 mil anos atrás, né? Temos aí no caso desse mapa, pessoal, como exemplo o Rio Tigre, o Rio Eufrates e o Rio Nilo também, né? Que está representado aí. Onde está escrito Fenícia também é para ter o Rio Jordão ali, estão vendo, pessoal? Rio Jordão, né? Aquele rio onde foi batizado Jesus Cristo, né? Pois é. Essa região, então, era chamada de crescente fértil. Por quê? Terras mais úmidas próximas aí a vale de rios, ok? Permitiu a agricultura, né, pessoal? Perfeito? Pois bem, agora a pedologia enquanto ciência, pessoal, ela é muito recente. Ela é do século XIX, cara. É uma menina pimpona ainda, pessoal. É novinha, né? Por quê? Só em 1877, um cientista russo ali de sobrenome Dokuchaev, olha que sobrenome difícil, hein, pessoal? Dokuchaev. Ele foi fazer alguns estudos, alguns levantamentos de solo na Ucrânia. E depois ele fez alguns levantamentos de solo na Rússia. Só que, curiosamente, pessoal, ele percebeu que esses levantamentos, esses dados, essa aparência desses solos eram muito diferentes. E ele começou a se questionar, algo do tipo, por que em A o solo é X e em B o solo é Y? Por que está tão diferente? E na hora ele já cogitou, ele falou, peraí, será que essas diferenças têm a ver com a questão climática? Porque o clima de onde ele fez o estudo na Rússia e na Ucrânia era um pouquinho diferente. Então a primeira coisa que veio na cabeça dele foi essa relação entre o solo e o clima. Ali nascia os estudos
pedológicos, pessoal, ou seja, os estudos sobre os solos. Professor, mas o que é solo? Ah, galera, olha aí a definição para nós, ó. Mó fácil, hein? Camada superficial de terra arável, possuidora de vida microbiana. Eita, isso aí tá fácil demais para decorar para a prova, hein? Ficou feliz, né? Aí, né? Pois bem, pessoal, vamos agora para uma definição um pouquinho mais difícil, tá? Eu vou ler aí com as letras que o autor colocou. Coleção de corpos naturais dinâmicos que contém matéria viva e é resultante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo. Bastante tempo para falar a verdade, tá, pessoal? Também influenciada pelo tipo de relevo ou até sedimentos organizados em camadas sobrepostas. Meu, o cara resumiu a nossa aula inteira em um parágrafo, pessoal. Nós vamos trabalhar sobre tudo isso na aula de hoje, tá? Já estamos trabalhando algumas coisas e vamos trabalhar todo esse parágrafo aí, certo? Só que eu vou destrinchar para vocês aí para ficar um pouquinho mais fácil, certo? Olha lá, pessoal, ó. Coleção de corpos naturais dinâmicos que contém matéria viva e é resultante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, certo? Ou seja, pessoal, para existir solo tem que haver desgaste, processo de desgaste das rochas. Ô, professor, mas isso tem a ver com intemperismo? Tem, pessoal. Vamos só lembrar vocês, ó, intemperismo, então, conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam uma desintegração, decomposição das rochas. Isso nós estudamos em algumas apostilas atrás, lembram disso? Pois bem, pessoal, é só a partir do momento que você tem o desgaste da rocha que você pode ter a formação dos solos. Por quê? Desgastou a rocha, você vai ter o quê? Vai ter os chamados sedimentos, que são aqueles grãozinhos, lembram disso? Vamos falar mais bonito, né, pessoal? Sedimentos, material originado da distribuição ou destruição das rochas, suscetível de ser transportado e depositado. Ou seja, a partir do momento que a rocha, pessoal, ela sofre um processo de destruição, esses sedimentos também vão passar aí por um processo de transporte. Isso nós falamos já quando estudamos o intemperismo. Lembram isso? Primeiro se desgasta, depois você tem um transporte, depois você vai ter o quê? Um acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos recebe o nome de sedimentação, galera. O que é sedimentação? Ó? Processo pelo qual se verifica a decomposição dos sedimentos ou de substâncias que poderão vir a ser mineralizadas. Pessoal, eu só acrescentaria um ponto aí, tá? Processo pelo qual se verifica a decomposição dos sedimentos, mas também a sua deposição, certo? Mas também a sua deposição, perfeito? Só lembrando vocês, ó, também, os depósitos sedimentares, ó, palavras do autor, os depósitos sedimentares são resultantes da desagregação das rochas, como falamos até agora, certo? Podendo ser de origem fluvial, quando vem aí de rios, pluvial, quando é de chuva, ação marinha, quando é ação dos oceanos, glaciária, quando é aí das geleiras, eólica, quando do vento, lacustre, quando é ação dos lagos, vulcânica, quando você tem uma ação aí de vulcanismo. Pessoal, tudo que nós já estudamos aí em outras apostilas, então não vou entrar em tantos detalhes aí com vocês. Falou? Vamos dar sequência então aí, pessoal. A partir do momento que você tem todo esse processo de desgaste, transporte de sedimentos e acúmulo, que seria a sedimentação, todo esse conjunto aí pode vir a dar origem aos solos, pessoal. Pois bem, como é que se chama isso? Pedogênese. Gênese significa início, princípio. Não tem o livro do Gênesis na Bíblia? Então, vem de Gênese, início, origem, começo, certo? Então, pedogênese são processos que, em conjunto aí, vão dar origem à formação dos solos e, consequentemente, aí a sua evolução, certo? Então, quando nós falarmos em pedogênese, processos que dão origem aos solos e à sua evolução. Perfeito? Pois bem, galera, quando nós falamos em solo, eu sei que existe muita dificuldade quanto à sua classificação, porque muita dessa classificação tem que ser feita em laboratório. Só que existem métodos aí, simplesmente utilizando a observação, galera. Tá? Então, quando nós falamos aí em observação, em descrever as características mediante observação, nós estamos falando de morfologia, estudo da aparência dos solos no ambiente. Ou seja, pessoal, estudo da aparência, descrição da aparência segundo as suas características visíveis ou prontamente perceptíveis. Às vezes você não vê, mas você pode, por exemplo, manusear na mão e perceber a diferença de granulometria de um solo, se ele é mais grosso, se ele é mais fino, certo?
Então, quando nós falarmos em morfologia dos solos, pessoal, nós estamos falando do estudo das suas aparências mediante as suas características observáveis ou perceptíveis via tato, por exemplo. Ok? Certo? Vamos começar pela sua composição, pessoal. A grosso modo, ó, um solo ele é composto quase que metade, 46% de minerais, certo? 25% de água, 25% de ar e 4% de matéria orgânica. Isso pode variar? Não apenas pode, como varia, pessoal. Tem solos aí que variam aí essa quantidade de matéria orgânica, essa quantidade de ar, de água, de minerais, mas a variação é muito pouca, tá? Então, a grosso modo, a formulação, a composição de um solo é essa que vocês estão vendo aí, ó. Metade entre minerais, que são rochas desagregadas, e matéria orgânica, e a outra metade, água e ar, certo? Lembra que eu falei para vocês da granulometria? Palavra difícil, né? Isso tem a ver com a textura, pessoal. Você sentir se um solo é mais fino, se ele é mais grosso. Isso se deve ao quê? Isso se deve, pessoal, à sua composição. Ou seja, a sua porcentagem de argila, de silt ou de areia. O que significa isso? São componentes, são sedimentos que formam os solos, pessoal. E esses sedimentos apresentam tamanhos diferentes. Se você tem mais argila, vocês vão perceber por esse gráfico aí do Embrapa, pessoal, que está na apostila de vocês, que eu acabei de colocar essa pirâmide. Se você tem mais argila, o solo é chamado de solo argiloso. Se você tem mais silt, um solo siltoso. Se você tem mais areia, um solo mais arenoso. Só que lembrando que você encontra sedimentos de vários tamanhos, grãozinhos de vários tamanhos formando solo. Você não vai encontrar só de um ou de outro, que você vai ter uma predominância de um ou de outro, certo? Tá, mas qual que é a diferença de um e de outro? Dá uma olhada nisso, galera, ó. A reguinha que está embaixo é em milímetros, só que vocês podem perceber que está bem ampliada essa imagem para ficar fácil, tá, pessoal? O cascalho, ó, chega a ter até 2 milímetros. Olha depois a sua régua que são 2 milímetros, pessoal, é miudeza. A areia já é menor, ó, 1 milímetro. O silt é um grãozinho de nada. A argila, pessoal, nessa escala que vocês estão vendo aí na tela, já não seria visível. Se você pegar, então, na escala real, é menos visível ainda. A argila é um sedimento que você não consegue nem ver direito. Aliás, não vê direito nada, você não vê, tá? Não é visível a olho nu. Você precisaria de um microscópio para poder ver o sedimento de argila, de tão fino e tão poroso que ele é, certo? E só para a gente finalizar essa questão da morfologia, da composição, pessoal, dá para você tentar classificar, grosso modo, um solo pela cor, cara. Você não precisa ser um pedólogo, pessoal, para poder classificar um solo. Às vezes, só de bater o olho, você já pode saber a procedência e um pouco das características dele. Por exemplo, solos escuros. São aqueles solos que contêm um alto teor de matéria orgânica decomposta. É o que alguns avós faziam antigamente, de colocar casca de banana, resto de comida, às vezes no quintal do sítio lá, né? Passava terra em cima e arava um pouquinho ali para misturar com o solo para virar humus, né? Para virar o que nós chamamos de adubo, né? Pois é, pessoal, quando nós falamos em solos escuros, são solos que têm muito adubo natural, né? Muita matéria orgânica decomposta. Solos vermelhos, pessoal, são solos que se formam em áreas bem drenadas, ou seja, com bastante chuva, tá? Então você vai ter um alto teor aí de óxido de ferro, que vai dar essa cor avermelhada aí para o solo, certo? Tem muito solo vermelho aqui no Brasil. Os solos brasileiros são bem drenados. Por quê? Porque nós estamos, na nossa maior parte, pessoal, do território, no que nós chamamos de zona tropical, e chove bem, né? Então os solos são bem drenados. E solos cinzas, pessoal, são solos úmidos, são solos que sempre estão com um excesso permanente de água. Tá? Então, quando você tem muita água ali, o solo não consegue secar, ele não permeia essa água fica parada, o solo fica úmido, ele vai ficar com essa tonalidade mais acinzentada, ok? Pois bem, galera, agora 2 conceitos de suma importância que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Conceito de horizonte e perfil. Fala horizonte, o cara já imagina aquele lugar longe, a perder de vista, bonitão, aquela paisagem show de bola. Não estou falando disso, pessoal. Horizonte no sentido pedológico é um pouquinho diferente, tá? O que seria horizonte no sentido pedológico? Diferenciação, ó, palavras do autor. Diferenciação de cor, textura e composição das diversas camadas que compõem um solo. Quer resumir essa história? Diferentes camadas que compõem um solo. Vocês têm esse desenho aqui na apostila, pessoal. Estão vendo? Ó? Pois bem, isso aí representam os horizontes. Cada uma dessas camadinhas que vocês estão vendo aí é um horizonte, tá? Cada camadinha dessa é um horizonte. Às vezes nós falamos a palavra camada para ficar mais acessível para os alunos, mas a palavra correta são horizontes, tá? A palavra correta é horizonte. Cada camadinha dessa de solo é um horizonte.
Os solos, pessoal, não são todos iguais, como a gente vai ver aí nas próximas aulas. O processo de formação é bem diferente, depende de muitos fatores. E nem todos os solos vão ter todos esses horizontes que vocês estão vendo aí, tá? Sem contar que essa é uma classificação muito simples, cara. Se você pegar um manual de solos lá da Embrapa, do IBGE, galera, o manual de solos ele é muito mais complexo, tá? Você tem ali o horizonte O, horizonte A1, A2, A3, E1, B1, B2, B3 e entre outros, tá? Isso aqui é só uma classificação bem genérica, que é o que vocês precisam saber para o momento aí para enfrentar um vestibular aí para frente ou alguma prova que vocês venham a ter, ok? Vamos começar então pelo horizonte O, pessoal. Horizonte O, o próprio nome já diz, O de orgânico, tá? É aquela primeira camada formada por matéria orgânica decomposta, humus, adubo, certo? Logo abaixo nós temos o horizonte A, pessoal, que é um horizonte mineral com acúmulo de humus. O que significa isso? Você já tem características da rocha que formou o solo, né, mineral, só que você ainda tem o adubo que vem da parte de cima, que vem do horizonte O, certo? Então, tanto o O quanto o A costumam ser horizontes bem férteis, tá? Nem sempre, né, pessoal? Depende da formação do solo, onde se forma, né, a composição dele. Mas, a grosso modo, o horizonte O e o A são horizontes férteis, tá? Aí você tem o horizonte E. O horizonte E, pessoal, ele é um horizonte claro de máxima remoção de argila ou dióxido de ferro. Por quê? Pega uma área bem drenada, onde você tem aí uma composição de solos com vários horizontes, como esse que vocês estão vendo aí, é muito comum você ter chuvas. Essa chuva ela tem um processo, pessoal, de lavagem dos solos e leva alguns sedimentos mais finos, alguns minerais para áreas mais fundas, certo? Então, isso acontece muito com a argila, como nós falamos, e com o óxido de ferro, que acaba saindo dessas primeiras camadas e se concentrando em camadas um pouco mais profundas, certo? O E, o horizonte E, é aquele que se caracteriza por uma lavagem total, meu. Ele é até um pouco mais claro do que os outros, pessoal. É onde você teve uma remoção total desses sedimentos mais finos, ok? Que vão se acumular no B, né? Olha lá, horizonte de máxima expressão de cor e agregação, ou de concentração de materiais removidos do A e do E. Fechando o processo que eu acabei de falar para vocês, né? Alguns sedimentos mais finos aí, pessoal, do A e do E, acabam sendo lavados e levados, né, até o horizonte B, que é mais profundo, certo? O horizonte C, galera, vocês estão vendo que ele já tem uma coisa meio estranha ali, então uns pedacinhos de rocha junto, né? Por quê? Você vai encontrar material inconsolidado de rocha alterada, presumivelmente semelhante ao que deu origem ao solo, ou seja, ao solo. O que significa isso? Vamos traduzir, pessoal. O horizonte C é aquele que fica logo acima da rocha que formou o solo, certo? Logo, ele vai ter pedaços de rocha ainda e que a gente presume, né, pessoal, que sejam rochas daquelas que estão embaixo, né? Que ajudaram a formar o solo do local, certo? E detalhe, galera, o R não é horizonte, tá? O R aí significa rocha não alterada. É a rocha que deu origem a todo esse solo que está na parte de cima aí desse perfil que vocês estão vendo. Perfil, professor? O que é isso? Ah, olha a definição aí, galera. Perfil do solo. Palavras do autor, hein? Corte no terreno no qual observamos a sucessão de horizontes. Vamos resumir? Conjunto formado por todos os horizontes que compõem um solo. Então, quando você observa essa imagem aí, pessoal, esse desenho, como vocês estão vendo na parte de baixo aí da tela, isso daí é um perfil de solo, certo? Por quê? Porque nós fizemos um corte, né, no solo, como vocês estão vendo aí, e dá para enxergar todas as suas camadas, todos os seus horizontes. Então, quando nós falamos em perfil do solo, nós estamos falando do conjunto de todos esses horizontes. Cada camada é um horizonte. Vários horizontes formam um perfil do solo, que você só vai conseguir enxergar se fizer um corte, certo? Um corte de perfil no solo. Como que seria isso? Olha aí, galera. Quem nunca viu uma imagem como essa numa rodovia, por exemplo? É muito comum nas margens de uma pista encontrar um terreno como esse. Comece a prestar mais atenção agora. Você consegue diferenciar os horizontes, cara. Olha aqui, ó. Completamente diferente e completamente diferente. Estão vendo? Olha ali, ó. Poderia subdividir em mais? Poderia, pessoal. Só que só coloquei a grosso modo esses três aí para vocês perceberem como que você tem três horizontes completamente diferentes numa única imagem como essa. Ou ainda como nessa daqui, ó. Aqui tá mais fácil de diferenciar, né, pessoal? Olha lá, ó. Aqui, aqui e aqui, estão vendo? E facilmente eu poderia ter feito mais uma linha lá no topinho, lá na parte de cima, para diferenciar o horizonte O, que é o horizonte orgânico. Ó. Vocês vão perceber que logo abaixo da graminha, do terreninho de grama, você tem uma camadinha formada por matéria orgânica decomposta. Dá para perceber que o solo está até mais, parece que mais úmido. Estão vendo ali? Seria o horizonte O,
Perfeito? Todos os solos vão ter a mesma quantidade de horizontes? Não. Vai depender de muita coisa que nós vamos trabalhar nas próximas aulas aí, ok? Por enquanto, pessoal, gravem esses conceitos aí que são importantíssimos, tá? Tipo, pedologia, o que é pedogênese, relembrar a questão do intemperismo, conceito de solo, e agora, nessa tela aí, conceitos de horizonte, ou seja, cada camada que forma o solo, e perfil, conjunto de todos os horizontes que nós podemos observar por meio de um corte no terreno, como nós estamos vendo nessas 3 imagens aí de baixo. Falou? Abraço para vocês, galera. Até a próxima!